Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. É assim que iniciamos mais um culto no lar, a sua escola bíblica dominical. E queremos saudar a você, toda a sua família, com a paz do Senhor Jesus e sermos gratos a Deus pela oportunidade de iniciarmos mais um dia, participando juntos deste seminário, que é a escola bíblica dominical. E somos gratos ao nosso Deus pela sua presença, pela sua participação, pela sua companhia, você que está na sua residência, talvez no ambiente de trabalho, ou mesmo em viagem, mas conectado por meio das plataformas digitais, acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. E para nós é uma alegria poder estar com você nesta manhã, ainda que passando por alguma dificuldade, talvez até mesmo enfermo, no leito do hospital ou em situações as mais variadas possíveis, mas gratos acima de tudo, porque Deus nos deu o dom da vida e nos tem concedido a oportunidade de estarmos em sua presença nesta manhã de escola bíblica dominical. Com esse sentimento de alegria, de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, nós estaremos iniciando este trabalho, fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor, iniciando este culto de louvor, de adoração a Deus e orando, pedindo a bênção do Senhor em continuação. Aproveite esta oportunidade, reúna a sua família, envie, se for preciso, para um amigo mais distante, para que todos juntos possamos, em um só espírito, estarmos adorando a Deus na beleza da sua santidade. Vamos agradecer ao Senhor, fazendo esta oração inicial, pedindo de que as bênçãos de Deus continuem repousando sobre cada um de nós. Curve sua cabeça aí onde você está e juntamente conosco vamos estar orando em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por tua graça, por tua infinita misericórdia e bondade, pela oportunidade, Senhor, de termos vencido mais uma semana e estarmos iniciando uma nova semana na tua presença, Senhor. Aproveitando a oportunidade de estarmos em tua presença, aprendendo a tua santa palavra para te adorar, para engrandecer e exaltar o teu santo e precioso nome. Queremos te apresentar a todos os teus servos que conosco estão participando deste momento de adoração, aos que estão aqui na região metropolitana do Recife, nas cidades espalhadas por todo o estado, aqueles que estão além das fronteiras do nosso estado, do nosso país, aqueles que estão em outros países, mas que têm sido alcançados pela sua graça e também, ó Deus, participam da programação da Rede Brasil de Comunicação. Continua dando força aos que estão enfermos, Senhor, da saúde, aos que estão hospitalizados, talvez mesmo estando em suas residências, mas passando por dificuldades de saúde. E tu és poderoso, tu és o médico por excelência e tu podes curar nesta manhã de domingo. Continua abençoando os teus filhos que estão trabalhando, aos profissionais que estão nesse momento conduzindo o seu veículo, fazendo as suas atividades mais variadas, mas atenados, Senhor, conectados conosco e juntos louvando e engrandecendo o teu santo e precioso nome. Tudo isso nós estamos a te pedir e também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por esta grande oportunidade que Deus em Cristo nos concede. E seguiremos adorando a Deus nesta manhã, louvando ao Senhor com os hinos congregacionais. E para tanto tem sido escalado mais uma vez pelo pastor da igreja para estar conduzindo este momento devocional, louvando ao Senhor com os hinos da harpa, o evangelista Josadarque Aquino, e com ele já está a oportunidade para louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos adorar a Deus nesta manhã gloriosa e temos aqui hinos diferentes hoje, escola dominical com o tema casamento, então hoje hinos são de casamento. Vamos cantar o hino inicial, o hino 150 da nossa harpa cristã. Estamos, Senhor amado, porque é o casamento, o teu bom mandado aos noivos da proteção.
concedendo teu amor. Para eles em união viverem pra teu louvor. Faze viverem guardados na tua santa doutrina e só andarem guiados por tua mão divina. Aos noivos da proteção, concedendo teu amor. Para eles em união viverem pra teu louvor. Confirma esta aliança, nós te pedimos ainda, enchendo-os da esperança da tua santa vinda. Aos noivos da proteção, concedendo teu amor. Para eles em união viverem pra teu louvor. Aleluia! Que maravilhoso hino de casamento. Está aí na nossa lição hoje o tema tão maravilhoso. Nós vamos cantar mais um hino 195, Benigno Salvador. Benigno Salvador, com tua provação, consagra em doce amor esta feliz união, e sobre os noivos fazem descer a graça que lhes der. Fá-los em paz andar, unidos no Senhor, e a vida aqui passar em terno e santo amor, ligados no amor de Deus, caminhemos juntos para os céus. Ó, digna-te receber sua casa como rei, seus corações manter dóceis à tua lei, livra-o de toda tentação, consola-os na tribulação. Ó Salvador, cumpri a nossa petição, podemos descobrir nesta bendita união a sombra do celeste amor dos salvos e seu Salvador. Aleluia! Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nessa manhã de domingo, estarmos aqui na casa de Deus para participar de mais um culto, participar dessa feita da Escola Bíblica Dominical que está sendo iniciada. E hoje nós temos uma lição de extrema importância, como são todas as lições desse trimestre, é a lição de número 5. E a lição de número 5 tem por título, é o que está aparecendo agora na sua tela, O Casamento é para Sempre. E o nosso texto áureo diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus capítulo 19 e o versículo de número 6. Já a nossa verdade prática diz o seguinte: a vontade de Deus para o casamento é que ela seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. E agora a nossa leitura bíblica em classe.
leitura bíblica em classe, que está registrado em Mateus capítulo 5, começando do versículo 27, indo até o versículo número 32. Se você que está em casa, se tiver uma Bíblia, abra a palavra de Deus conosco nessa manhã de domingo. Se tiver com a lição, está na lição, mas também vai aparecer agora na sua tela e vamos ler junto onde você estiver, Mateus capítulo 5, versículos, começando do versículo 27 até o versículo 32, a nossa leitura bíblica em classe desse domingo. Diz assim a palavra de Deus: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Nós temos alguns objetivos específicos também para a lição de hoje. E eu quero ler com você esses objetivos específicos da lição. O primeiro objetivo específico está lá: apresentar a condenação do adultério. O segundo objetivo, mostrar que o que rege o coração regerá também o corpo. E o terceiro e último objetivo, para ser alcançado nessa manhã de domingo, afirmar a indissolubilidade do casamento, que o casamento não pode ser dissolvido, porque o título da lição diz: o casamento é para sempre. Claro, vai ser explicado no transcorrer dessa lição aqui, enquanto estiverem vivos. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos nesse momento orar ao Senhor, vamos falar com Deus, para Deus vir nos ensinar nessa manhã de domingo, através do seu servo que foi escalado pelo nosso pastor presidente para estar aqui ministrando a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo nesse momento para orar. Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus e nessa oração incluir, é claro, o nosso querido e amado pastor presidente, Ailton José Alves, o pastor presidente dessa igreja aqui no estado de Pernambuco, por toda a diretoria, também pela superintendência das escolas dominicais aqui em Pernambuco, que faz esse programa. E orar também pela Rede Brasil, orar também por você, meu querido irmão em Cristo Jesus, que nesse momento está participando desse culto. Vamos orar ao Senhor, quero convidá-lo nesse momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo da Tua graça, pedindo do Teu amor. Queremos aproveitar o momento para Te agradecer pela vida, Te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os Teus filhos, nessa escola bíblica dominical, para aprender a Tua santa, rica e maravilhosa palavra. Pai eterno, abençoa nosso pastor, abençoa toda a nossa diretoria, abençoa toda a superintendência, abençoa esse irmão que está em casa, um que está trabalhando, o outro que está no hospital, o outro que está em casa e que está nesse momento para assistir o programa da Escola Bíblica Dominical. Que a Tua mão, que a Tua bênção poderosa esteja sobre os seus filhos nessa manhã de domingo. E nós te pedimos isso no nome santo, justo, no nome de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você bem sabe que a Escola Dominical ela é um culto. É um culto e é um culto que está acontecendo agora na sua casa. E todo culto, como você percebe, é composto por louvores, por adoração, aquela adoração que a gente dá a Deus através de nossos hinos, a adoração também que se faz presente na reverência em ouvir a palavra de Deus e também o ato de ofertar, é um ato de adoração. E eu quero dizer isso para você nessa manhã de domingo. Nós também adoramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E pensando justamente nisso, eu quero ler com você, nessa manhã,
Um versículo bem conhecido que você já viu ser lido várias vezes. Segundo o livro aos Coríntios, abra a Bíblia conosco nessa manhã de domingo. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo 7, que expressa, que mostra de maneira muito clara toda a alegria daqueles que ofertam e adoram a Deus através das suas ofertas. Diz assim um texto, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente na comodidade dos irmãos, daqueles que estão mais distantes, pessoas que estão em outros países, que assistem esse programa, estão em outros estados, pessoas que muitas vezes estão acamadas, estão em casa trabalhando, vem disponibilizando alguns canais. E o principal canal é justamente esse que vai aparecer agora na sua tela, o site da igreja, www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, você vai perceber que entre tantas opções, existe lá um botão Quero Contribuir. Você clica e você vai perceber que tem lá, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode simplesmente dar uma oferta, você pode contribuir para a missão, você pode contribuir também para o sistema de comunicação dessa igreja, você pode contribuir também para a área social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tem essas opções, mas também tem as opções de algumas contas. Está havendo o PayPal e o PagSeguro, que facilita muito nesse momento de contribuir. E temos as contas da igreja, essa que está aparecendo agora na sua tela. Nós temos Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. E o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Logo abaixo está aparecendo o CNPJ. Grave esse CNPJ, 10.632. 404 mil, ao contrário, dígito 51, e está aparecendo agora na sua tela a questão, o Pix, uma modalidade mais recente que apareceu, que também é excelente, e a chave de ativação do Pix é o CNPJ, deixa eu repetir para você, CNPJ da igreja, a razão social dela, 10.632, 404 mil, ao contrário, dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer isso, faça com amor, faça com dedicação, faça com carinho, faça para Deus, faça para adorar o Senhor Jesus através de seus dízimos e de suas ofertas. Eu sei que tem pessoas nesse momento que querem fazer, mas não podem porque estão desempregadas. Nessa oração, vamos fazer agora uma oração de agradecimento, mas também vamos fazer uma oração onde Deus vai abrir as portas para a tua vida. Você que está em casa, talvez você não tenha hoje, mas amanhã você vai ter. Creia em Deus, peça ao Senhor, nesse momento que nós estivermos orando, apresenta a tua causa, tua situação ao Senhor. Olha, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, é o dono de todas as portas de emprego, e é Ele quem tem nos mantido e vai te manter mais ainda. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos falar com Deus? Oremos juntos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos te adorar. Te adorar também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Senhor Deus, recebe a nossa gratidão, pois é Tu quem manda o pão, manda a água, manda a provisão. É Tu quem tem nos ajudado, Senhor, a estar vivo, quem coloca o pão nas nossas mesas. Pai eterno, queremos também te pedir, por esse irmão que nesse momento está de cabeça baixa, esse que está nesse momento talvez com os olhos cheios de lágrima, te clamando e pedindo uma porta do emprego. Tu és o dono do ouro, da prata, é Tu quem abre portas aonde não tem portas. Pai eterno, é Tu quem transforma a porta pequena numa porta larga. Senhor, atende a oração do Teu filho, que chega diante de Ti nessa manhã de domingo, rogando e pedindo intervenção sobrenatural na vida dele. Essa mãe que pede pelo filho, esse marido desempregado, usa de misericórdia, meu Deus. Vai lá, atua de maneira sobrenatural. E desde já recebe, meu Deus, o nosso agradecimento no nome santo de Jesus, pois Tu és o Deus da provisão. Em nome de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, em Cristo Jesus, continue conosco. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical.
e o nosso pastor presidente tem escalado nesse momento o evangelista Josa Dark para louvar o Senhor mais uma vez. E você vai ficando com a gente, vai louvando a Deus, vai agradecendo a Deus, vai adorando, porque Deus pode fazer um milagre ainda hoje dentro da tua casa. Creia, Jesus pode lhe batizar, pode lhe renovar e pode abrir portas para você. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor nesse momento com o evangelista Josa Dark. Glória a Deus, vamos adorar a Deus com o hino 201, A Decisão, muito conhecido dos irmãos. O dia alegre eu abracei Jesus e nele salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa grande transação, Jesus é meu, eu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, cedi a imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descansa, ó alma, o Salvador é teu sustento, pão dos céus. E quem possui o eterno Deus resiste a todo tentador. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Deus do qual excelso Deus, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, teu Filho súdito dos céus. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Aleluia! Amém, que bênção, não é? Estarmos juntos na presença do Senhor nosso Deus, adorando na beleza da sua santidade, e para nós é uma alegria poder estar com você, juntos, neste culto no lar, na escola bíblica dominical, para aprendermos também a sua santa e preciosa palavra. Já louvamos a Deus, já oramos ao Senhor, já cooperamos com dízimos e ofertas, e chegou aquele momento especial em que teremos a condição de juntos seguirmos no estudo da palavra de Deus, a estudarmos nesta ocasião a lição de número 5, cujo tema é O Casamento é para Sempre. E nós teremos, portanto, essa oportunidade de crescermos, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não perca a oportunidade também de estar compartilhando o link deste culto no lar, enviando para um parente, para um amigo. Diga para ele, chegou o momento do comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, e você pode estar fazendo isso através das plataformas digitais que estão à sua disposição, tanto no YouTube como também Facebook e Instagram. Você pode estar abençoando outros com a programação da Rede Brasil e nesse momento em especial com o culto da Escola Bíblica
dominical. Meus irmãos, como foi muito bem apresentado pelo professor, nosso irmão Jonas Santana, hoje estamos a estudar a lição de número 5, que tem como título ou como tema: o casamento é para sempre. E estaremos seguindo, não é, à luz do sermão ou das bem-aventuranças, ainda já que estamos nesse trimestre estudando sobre o capítulo 5, capítulo 6 e também capítulo 7 do Evangelho conforme escreveu Mateus, onde estão registrados aquilo que temos aprendido desde o início desse trimestre, como a ética do reino de Deus. E a abordagem da lição de hoje vai estar, entre outras coisas, destacando a importância, a sacralidade de uma instituição divina criada por Deus, que é o casamento. Muito bem, a abordagem que estamos a fazer nesta manhã destacando, sobretudo, esta verdade que, muito mais em nossos dias, precisa ser reafirmada. O casamento não é uma instituição falida, como alguns queiram afirmar, mas uma instituição divina, é um projeto de Deus para a humanidade. E o texto bíblico em classe, ou a leitura bíblica em classe, onde está fundamentado esse momento em que Jesus contra-argumenta, não é, algumas inferências ou algumas afirmações que eram feitas já em seus dias, sobretudo trazendo à tona a importância, e repito mais uma vez, a sacralidade da união entre um homem e uma mulher de forma formal, institucionalizada, que é o casamento. Então, portanto, a lição de hoje vai estar tratando especificamente sobre isso. E para darmos início, nós queremos lhe convidar para ler, a princípio, a introdução da lição, que vai estar nos conscientizando, nos situando quanto ao propósito daquilo que estará sendo abordado na lição de hoje. Na introdução, está aparecendo aí no seu visor, no seu televisor, na sua tela, você que está acompanhando de forma visual, você pode estar acompanhando conosco, lendo o que diz a introdução, o que diz o comentarista da lição. Está escrito assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Observe, portanto, que já nesse trecho fica claro que nós já afirmamos, mas seguindo o texto ainda, nós encontramos o comentarista destacando: na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então observe, querido irmão, querida irmã, que a proposta da lição é exatamente enaltecer, exaltar a instituição divina que é o casamento, se contrapondo, partindo do que Jesus enfrentava já na sua sociedade, de conceitos errados, negativos, que alguns criaram com o propósito de justificar, de banalizar o casamento, entendendo que qualquer coisa poderia ser justificativa para dissolver essa instituição. Jesus, portanto, ele vai no cerne, na origem do problema, para desfazer e, sobretudo, trazer à tona o que de fato o casamento é dentro do projeto de Deus. E daí nós queremos iniciar esta reflexão apenas lhe lembrando, já que o casamento aqui é um tema central, a sua preservação, fazendo alusão à sua natureza, o seu propósito, a sua sacralidade,
é bom lembrarmos, não é, o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos revela a respeito do que de fato é o casamento. A melhor maneira de se corrigir conceitos errados é expor os conceitos corretos, pois na medida em que assim fazemos afirmações, mostrando à luz do texto sagrado, nós, consequentemente, entendemos, traz à luz os conceitos negativos ou errados que não se coadunam com a mensagem da palavra de Deus. Então, é importante iniciarmos esta reflexão com esse propósito, não é? Destacando sobretudo o que é casamento. A palavra casamento, embora na sociedade atual, um certo estudioso da Bíblia disse que uma das artimanhas de Satanás é exatamente esvaziar o sentido de palavras-chaves, palavras importantes da linguagem cristã, distorcendo palavras para trazer confusão na mente das pessoas. E sabemos muito bem que uma das palavras hoje muito deturpada é a palavra casamento, onde pessoas muitas vezes querem utilizar esta expressão para confirmar ou fazer alusão a determinados ajuntamentos ou formas diferenciadas, querendo dizer, portanto, que é o casamento. Mas, partindo da definição desta palavra, nós vamos meditando pouco a pouco a respeito do que a Bíblia fala a respeito do casamento. Olhe, a primeira observação que podemos fazer é lembrar de que a palavra casamento em si, ela diz respeito ao ato ou efeito de casar, diz respeito ao vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. Eu vou repetir, é o ato ou o efeito de casar, é um vínculo conjugal entre um homem e uma mulher. Observe, portanto, que aqui já se distingue, né? O casamento é, à luz da Bíblia, uma união formal, conjugal entre um homem e uma mulher. Isso é o que a definição por si só da palavra casamento à luz da língua portuguesa. A união voluntária de um homem e uma mulher nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Isso é a definição dentro da língua portuguesa da palavra casamento. À luz da Bíblia, ou uma definição teológica, poderíamos assim dizer, é que o casamento pode ser entendido como uma instituição que tem por objetivo legalizar a união entre um homem e uma mulher. Ainda se pode dizer que o casamento, biblicamente falando, é uma instituição social de origem divina, fundada no princípio da raça humana para dar origem e sustentação à família. E isso pode ser visto em vários textos, não é? Tanto no Antigo, em Gênesis capítulo 2, versículos 22 ao 24, como também reafirmado pelo próprio Senhor Jesus, e nós veremos com mais detalhes esses versículos posteriormente, em Mateus capítulo 19, versículos de 4 a 6. Então, fica claro por essas definições de que o casamento é uma instituição séria, estabelecida por Deus, cujos parâmetros, os princípios que devem ser observados, estão revelados na palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o que é chamado de a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos perceber de que o casamento é a união matrimonial, uma instituição criada por Deus, que tem por princípios reguladores tanto a monogamia, porque o texto bíblico diz, não é? Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas também é enfatizado dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, que é um documento oficial da nossa igreja, estando exposto ali os assuntos principais em que a Bíblia apresenta e o que a igreja, a nossa igreja, assim se posiciona, entendendo à luz das Escrituras. E ainda é dito que também, como parte reguladora e estruturante
do casamento, além da monogamia, observe, também é destacado a heterossexualidade. Jesus disse isso em Mateus capítulo 19, versículo de número 4, quando ele diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Então o casamento tem como princípio regulador, dentro da instituição divina, revelada pela palavra de Deus, estes parâmetros. Mas me permita ainda seguir falando a respeito do casamento, é que o casamento, como dissemos, é uma instituição divina e é uma dádiva, é um dom proporcionado por Deus. O casamento nunca pode ser visto como um peso, como uma carga, como algo negativo, muito embora, claro, a bem da verdade, por questões mais variadas, por situações adversas, alguém pode e enfrenta problemas de relacionamentos dentro do casamento. Mas a instituição em si, o casamento em si, nunca pode ser entendido como um princípio negativo ou algo ruim, não é? A ponto de algumas pessoas até dizerem, por exemplo, que jamais querem se casar por entender de que o casamento é algo negativo. Me permita lhe lembrar de que o fato de alguém ter tido a infelicidade ou estar passando por dificuldades, sejam elas mais variadas, no casamento, isso não pode servir de referência para alguém achando que o casamento é algo negativo, porque se o fosse, Deus jamais teria instituído. Nós veremos de que a Bíblia mostra a beleza, o que o casamento proporciona tanto para o homem como para a mulher, quando esta união formalizada, esta união formal, debaixo da bênção de Deus, os princípios revelados em sua palavra, como eles podem ser felizes e experimentando o ideal de Deus. E isso pode ser visto, claro, antes do pecado, como ocorreu com Adão e Eva, mas também é visto mesmo após a queda, mesmo após a entrada do pecado na humanidade. Mas Deus, com a sua graça e a sua misericórdia, pela sua palavra, que é o manual do casamento, portanto, nos dá condições de experimentar as benesses, as maravilhas do casamento. Então, é uma promessa de Deus para você já nesta manhã, não é? Talvez você que está se preparando para casar, já está noivo, já está com o casamento marcado, ou talvez alguém que está iniciando um relacionamento debaixo da bênção de Deus, pelo parâmetro da palavra, intencionando, obviamente, instituir família, ou mesmo você que já está casado, é uma promessa de Deus para que nós vivamos em harmonia, em felicidade, quando nós assumimos o nosso papel, não é? E seguimos os parâmetros da palavra de Deus. Daí já fica uma reflexão, uma verdade que deve ser destacada nesta manhã. Quer experimentar o melhor de Deus para o seu casamento? Quer experimentar o ideal de Deus para a sua família? Submeta-se àquilo que a palavra de Deus estabelece. Não siga conselhos de alguns ditos especialistas, quando estes ensinam, sugerem ou até mesmo determinam comportamentos que vão de encontro àquilo que está revelado na palavra de Deus. Se o casamento é uma instituição divina, e assim o é, e se a palavra de Deus é um manual, que é também assim, então, para que alcancemos o ideal de Deus, também nesta área da vida, precisamos nos submeter à palavra do Senhor. E a pergunta é, você e eu temos nos submetido ao que está revelado na Bíblia Sagrada? Portanto, podemos asseverar de que é um dom, é um patrimônio, é uma bênção de Deus para nós. É um presente, é uma dádiva, é algo proporcionado pelo próprio Deus. Você pode conferir isso, por exemplo, em Provérbios, capítulo de número 18. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 22. Assim nos diz a palavra de Deus: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Veja a afirmação do proverbista, falando de que quando o homem ele encontra uma mulher
para instituir a família com este propósito, está dizendo, é uma bênção, é uma benevolência, dentro do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Em Provérbios ainda, capítulo 19, versículo de número 14, o proverbista diz assim: a casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Veja que é uma dádiva, é uma bênção, é um presente. Quando Paulo afirmou, não é, em sua expressão, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 7, ele diz: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra, se referindo àqueles que desfrutam do dom de constituir família, de casar-se. O apóstolo Paulo acentua, ressalta, destaca de que o casamento é uma bênção de Deus. Claro que quando alguém opta, não é, decide, escolhe permanecer solteiro pelos motivos legais, pelos motivos sinceros, não por orgulho ou porque não deseja se submeter, não é isso que eu estou tratando aqui. Mas pode acontecer de alguém decidir, não é, casar, ou seja, manter-se solteiro, não querer casar. Claro, não significa dizer que este é inferior ao que casou ou que é menos espiritual. Não é isso que a Bíblia está dizendo, mas é uma escolha, é uma opção. Ele apenas não vai desfrutar do relacionamento, das benesses que são provenientes do casamento. Mas quem casa-se precisa entender que o casamento é um dom de Deus. Afinal de contas, tanto é dom de Deus que a Bíblia mostra e ensina. Paulo recomenda, inclusive, que aquele que quiser, que aquele que deseja, case-se. Agora, contanto que o casamento seja no Senhor. O casamento também, à luz das Escrituras, nós podemos afirmar de que é um estado honroso, é algo valioso, importantíssimo e que deve ser considerado como tal. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4, ele vai usar a expressão na instrumentalidade do Espírito Santo, dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Ele está acentuando o estado honroso do casamento. Então observe que já por estas descrições, entre outras que você pode estar aí lembrando, na medida em que nós estamos aqui citando os textos bíblicos, estamos lendo a palavra do Senhor, percebe-se a importância que há no casamento. Por isso que muitas investidas têm surgido no decorrer da história da humanidade, onde, sabendo da importância dessa instituição, o diabo ele tem se levantado ferrenhamente com o propósito de macular, de denigrir, de destruir, desconstruir o casamento à luz das Escrituras. É esta exatamente a preocupação do Senhor Jesus quando ele vai tratar, conforme está em Mateus capítulo 5, de um conceito errado e, me permita dizer, até mesmo da sagacidade de algumas pessoas que já na época do Senhor Jesus, muito provavelmente, por herança cultural do Império Grego, que havia sucumbido em relação ao Império Romano, mas que permaneceu influenciando quanto à cultura e principalmente quanto à imoralidade que o Império Romano absorveu, quero dizer. De modo que nos dias que o Senhor Jesus pisou na terra, havia uma influência nesse aspecto e, consequentemente, isso estava influenciando os religiosos, os judeus, aqueles que se diziam servos do Senhor ou aqueles que tinham a aparência de espiritualidade. E essas influências negativas estavam levando à banalização do casamento, levando à ideia de que o casamento poderia ser considerado como um contrato, algo simplório, que por qualquer coisa poderia ser dissolvido. E quando isso é exposto neste capítulo de número 5, em especial quando lemos, não é, os versículos 27 ao versículo de número 32, Jesus vai estar tratando, destacando o que a lei já dizia
a respeito da sacralidade do casamento, quanto à sua natureza, quanto ao seu propósito, e quais devem ser as atitudes que o autêntico servo de Deus deve tomar para a preservação do casamento. Me permita dizer, nós não queremos aqui estar discutindo sobre questões que diz respeito a questões bíblicas, no sentido de estar nos detendo com questões de divórcios, Não, eu não vou me deter a isto. A minha intenção nesta manhã de escola bíblica dominical é lembrar e usar o princípio que o próprio Senhor Jesus se utilizou. Inclusive, isso foi destacado na introdução, como lemos, que a intenção de Jesus era mostrar, sobretudo, de que o casamento é uma instituição de Deus e que deve ser preservado, deve ser considerado, e todos, ambas as partes, o marido, a mulher, devem sempre lutar pela preservação, sempre lutar pela harmonia do casamento, pela sua mantença ou pela sua manutenção. E é isso que Jesus vai tratar aqui. Observe que ele se reporta, não é, sobretudo ao perigo daquilo que pode trazer ou daquilo que traz prejuízo para o relacionamento, para o casamento propriamente dito, que é o que o escritor da lição vai fazer menção. E eu queria chamar a sua atenção, voltando agora para a estrutura da lição desta manhã, de lhe lembrar o que está no tópico 1 da lição de hoje, a lição de número 5, e lermos aqui algumas informações importantes que devemos aqui considerar. O tópico 1 da lição, que tem como estrutura a condenação do adultério e a sua definição e a posição de Jesus em relação ao adultério. Você pode ler conosco? Veja o que diz aí na sua lição. A condenação do adultério. A definição do que é de fato o adultério. No grego, temos o verbo moikeo, cometer, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. Da mulher, permitir adultério, ser devassa. Essa é a tradução, o entendimento, a definição da palavra adultério à luz do Novo Testamento. Biblicamente, diz o comentarista, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa ou vice-versa. A idolatria era, no Antigo Testamento, considerada figuradamente chamada de adultério. Estão aí os textos que você pode estar lendo posteriormente para aprofundar esse ponto. Jeremias capítulo 3, versículos 8 e também versículo 9, e Ezequiel capítulo 23, versículo de número 37. Ainda segue-se o comentário dizendo: jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. No ponto 2, seguindo ainda esse pensamento, o comentarista diz o seguinte: a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano, contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No Sermão do Monte, assim denominado, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis, que aqui estão relacionados: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada
é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Observe, portanto, que esse ponto da lição, o comentarista está tratando do que de fato caracteriza-se como adultério, do que isso é em sua praticidade, e a abordagem que Jesus faz, partindo do mandamento, que tinha como propósito a proteção, a preservação do casamento. Embora que esse mandamento havia ou estava sendo interpretado puramente superficial. A lição trata sobre isso e nós, de alguma forma, meditamos a este respeito na lição anterior, quando Jesus se contrapõe, não é, à questão do homicídio ou do não matarás, que Jesus não se limita ao ato físico externo, mas apontando algo que é tão prejudicial quanto o ato externo, quando começa no ato interior. E aqui está o X da questão. Jesus vai tratar exatamente a origem do porquê de alguns casamentos estarem sendo afetados. E esse princípio aqui é geral, eu não estou falando de particularidades, eu estou falando do conceito geral. Ele vai mostrar que tudo começa quando um coração, um pensamento maligno, maldoso, carnal, ele começa a ser nutrido. Tanto é fato que no próprio texto dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17, tanto é fato que a lei não estava tratando apenas de uma questão superficial do ato em si, mas da intencionalidade do que leva ao ato, é que no versículo 17 está lá dito: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então a cobiça parte do ato interior. E o adultério, propriamente dito, é a expressão daquilo que começou no coração de alguém. Então Jesus está trazendo à tona onde começam os problemas interpessoais, o que vulnerabiliza o relacionamento, levando a pessoa a cometer pecado. Observe que o pecado é sempre um ato processual, é sempre um processo. Tiago falou isso na sua epístola, não é? Capítulo 1, versículos 13 em diante, de que ninguém peca do dia para a noite. É um processo, é engodado, é levado pela concupiscência, o desejo desordenado do seu próprio coração. E é isso que Jesus está tratando aqui. Ele, falando sobre a necessidade da preservação do casamento, ele mostra que para que haja preservação, esse sentimento interior, essa cobiça que pode surgir, levando a pessoa a direcionar-se para o cônjuge, para uma pessoa fora do cônjuge, melhor dizendo, para uma mulher ou para um homem que não seja, respectivamente, a esposa e o esposo, isso é onde começa todos os problemas. É a origem de tudo. E esse sentimento, essa obra da carne é condenável, Jesus diz. Ao ver de Jesus aquilo que a lei já falava, e ele ressalta aqui, aplicando a graça, não é? Mostrando de que o adultério, ele começa dentro do coração e é expresso pelo ato em si. Quando ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então observe o quão é importante. A sacralidade do casamento é colocada em xeque, o casamento como instituição, como projeto de Deus, como ideal, ele passa a ser afetado, começa a ser afetado quando alguém nutre no coração um sentimento negativo que leva a conduzir ao pecado, que o conduz ao pecado. E a gente precisa entender isso. Precisamos ter consciência de que nós devemos nos blindar destes pensamentos negativos, desses desejos carnais, porque a Bíblia vai dizer de que tudo procede do coração. Você está com a Bíblia aberta? Você pode conferir conosco Mateus capítulo de número 19, quando nós encontramos o texto sagrado dizendo o seguinte, Mateus capítulo 19, está escrito quando o Senhor Jesus
disse, mostrando que por causa da dureza do coração, Moisés havia permitido a carta do divórcio, mas que nunca foi a intenção de Deus em relação a isto. Mas por causa da dureza do coração, veja que tudo está envolvido com o coração. Veja a preocupação. A Bíblia vai dizer que do coração procedem as saídas da vida, não é? Tudo procede do coração. Nós precisamos lembrar desta realidade conforme está escrito na palavra de Deus. Se você voltar para Mateus capítulo 15, versículo de número 19, e versículo 19 especialmente, versículo 18 e 19, para entendermos melhor, Jesus disse o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina um homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. Observe, mortes, que foi o que estudamos na lição anterior, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Observe a origem de onde surgem todos esses pecados. E isso é confrontado pelo Senhor Jesus de forma direta. Por isso que o adultério é condenado nesse texto. Não deve ser permitido, não deve ser banalizado, não deve ser considerado como algo qualquer. É um pecado à luz das Escrituras. É o que o Senhor Jesus diz. Tanto o pensamento em si, como a materialidade deste pensamento, que é a prática pecaminosa propriamente dita, como nós aqui entendemos em relação ao que foi destacado na lição. Voltando para o tópico 1 ainda, se nós lermos agora o ponto de número 3, o comentarista faz questão de destacar os males quando este casamento, quando a instituição divina, ela é atingida por comportamentos pecaminosos, no caso, o adultério. Observe, tópico 1, o ponto de número 3, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar. E qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. E aí nós temos o texto de Provérbios, capítulo 5, versículos 3 a 8, que deixam destacados nesta passagem tudo isso que nós estamos aqui afirmando. Então, não se pode nutrir, não se pode intencionar, não se pode se deixar levar por este pensamento, por causa das suas gravíssimas consequências, que vai desde a questão moral, espiritual, emocional, entre outras esferas, como nós vimos aqui na afirmação do comentarista da lição. E eu achei aqui fundamental isso porque, na medida em que o adultério proporciona o desajuste, o desgaste e a dissolução do casamento, consequentemente, isso fere um princípio da própria Bíblia. Por quê? Claro, me entendam, por favor, eu não estou falando de questões particulares, eu estou falando do princípio geral. O casamento, ele foi instituído para ser indissolúvel. Veja que a própria lição diz que o casamento é para sempre, não é? E claro, e aqui vai uma notinha de rodapé, um abrir de parêntese. Quando se diz para sempre, não é até a eternidade, para alguém não pensar, por exemplo, como um grupo heterodoxo afirma de que o casamento perdura também a eternidade, ou seja, o casamento não é limitado apenas a esta vida, mas também à vida vindoura. A Bíblia não ensina isso. A propósito, quando lemos Mateus capítulo 22, nós vamos encontrar os saduceus indo até o Senhor Jesus e querendo colocar Jesus em aperto, não é?
A Bíblia vai dizer de que eles não criam, porque eram saduceus, eles não criam na existência de anjos, na realidade espiritual. E quando ouvia falar o Senhor Jesus tratando sobre a realidade da ressurreição, como nós encontramos em João capítulo 5, isso trouxe uma inquietação para os saduceus, porque no capítulo 22 de Mateus, versículo 23 em diante, é dito que os saduceus diziam não haver ressurreição. E foram até Jesus para interrogar, querendo colocar Jesus em aperto. E eles disseram assim, dizendo, mestre, Moisés disse, veja que eles usam a pessoa, a figura de Moisés, não é? Querendo se referir à lei. Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Aí eles criaram uma história mirabolante, não é? Que não tem como conceber que isso aqui é um fato. Porque ele vai dizer que a cada integrante, cada homem que casava-se com esta dita mulher, morrendo sem deixar filhos, pela lei, pelo menos entendiam eles assim, que é a lei do levirato, não é? Deveriam o irmão assumir a viúva, casar-se com ela, para que o filho pudesse dar prosseguimento à descendência do irmão que havia morrido, para que a sua memória não fosse apagada. E eles vão dizendo que, na medida em que havia um novo casamento, por questão da morte do anterior, casaram-se 7 com ela. Todos 7 não deixaram filhos, não é? É o que dá a entender, até o último. Aí a pergunta capciosa deles, e aqui já vai algo estranho, não é? Porque essa mulher aqui está mais para uma viúva negra, não é? Do que necessariamente alguém realmente existente. Não tem sentido, é uma história não é? Criada pelos saduceus, querendo colocar Jesus em aperto. E eles disseram assim, na ressurreição, ora, eles queriam se contrapor ao que Jesus ensinava. Essa mulher vai ser esposa de quem? Porque ela teve 7 maridos, não é? É o que eles assim narraram. E em Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus coloca, não é, o machado da verdade na raiz daquele ensinamento errado, quando ele diz o seguinte, versículo 29 e 30, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, aí diz, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Observe que Jesus está falando que o casamento é para esta vida e não para a vida eterna, não é? Então, por isso que o tema, o casamento é para sempre, deve ser entendido nesses moldes. Para quem quiser, também pode ler Romanos, capítulo 7, versículo 2, quando Paulo diz que a mulher, ela está ligada ao marido enquanto este estiver vivo. Morrendo este, ela está livre, não é? Para casar-se, contanto que seja no Senhor. Então, o casamento é só para esta vida, não é? Por isso que nós precisamos fazer esse recorte e esse destaque aqui. Mas observe que, para esta vida, o casamento deve ser entendido como indissolúvel. Ele não pode ser dissolvido, ou não deve ser dissolvido. O princípio de Deus para o casamento é até que a morte os separe. Isso pode ser visto tanto no Antigo como no Novo Testamento, isso fica claro quando lemos a Bíblia. Por exemplo, a própria palavra que aparece lá, e aqui, por isso que fiz questão de citar isto, porque o escritor, nós acabamos de ler, de que ele faz menção dos males que o adultério, quanto ao casamento, não é? Quando leva à dissolução do casamento, principalmente, os males que provocam consequentemente, que vão mais do que a separação dos cônjuges. Existem implicações as mais variadas. E este texto aqui, à luz do Antigo Testamento, mostra isso. Porque quando lemos Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, onde é dito lá, Deus dizendo, e apegar-se-á a sua mulher, essa expressão apegar-se-á é a tradução de uma expressão hebraica que traz a ideia de grudar-se, colar, aderir. Não é? Aquilo que nós consideramos como uma unidade composta. Ambos serão uma só carne, não é? Estão ligados. É como se houvesse agora uma cola e eles estão juntinhos. É como se alguém fosse pegar uma folha de ofício, não é? A4, por exemplo, muito comum utilizada, e fosse colar
uma a outra e tentasse depois separá-la. Isso pode até ser possível, mas uma vai estar sequelada em relação à outra. Haverá rasura, haverá o rasgar de alguma coisa, haverá um desgaste e não estará como é o padrão original. Então observe que sempre é nesses moldes. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 2:24, Jesus disse em Mateus 19:6, que a propósito é o texto áureo da lição. Quando diz, está lá no texto áureo da lição, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Observe aqui mais uma vez, e aludindo mais uma vez à expressão usada por Paulo em Romanos capítulo 7, também versículo de número 2, dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto este viver. Então o casamento, à luz do Antigo Testamento, é indissolúvel. Não foi instituído para se dissolver, para acabar-se enquanto os cônjuges estão vivos. Morrendo um deles, claro, naturalmente, pode-se contrair novas núpcias, contanto que seja no Senhor, diz o apóstolo Paulo, não é? Não tem nenhum problema. Agora, tem que se entender isso. Na sociedade odierna, isso parece ser difícil, não é? Complicado, porque estão banalizando. Hoje, qualquer coisa é necessidade, ou é justificável para algumas pessoas dissolver o casamento, quando o ideal de Deus é até que a morte os separe. Claro que nós entendemos que muitos problemas podem surgir, muitas dificuldades, porque estamos nesta terra, enquanto estamos aqui, até mesmo entre crentes, mesmo sendo ambos servos de Deus. Mas nunca a separação por incompatibilidade, por qualquer coisa, não é? Aí, ainda que haja falha de um dos cônjuges, a Bíblia sempre vai levar a iniciativa, o desejo, propósito de Deus de sempre haver o perdão, ainda que haja a fragilidade de alguma das partes. Isso significa dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que é possível, em prol desse ideal, me permita dizer com muito respeito, é possível que alguém que esteja ouvindo, participando desta lição, esteja enfrentando um problema, esteja sendo tentado talvez até incentivado por terceiros, não é? Está passando por problemas interpessoais, incompatibilidade, e alguém dizendo assim, deixa, abandona, vive tua vida. Deus é poderoso para reverter o quadro, Deus é poderoso para restaurar. Ainda que o amor esteja desgastado, ainda que o relacionamento esteja fragilizado, mas se buscarmos a Deus, se nos submetermos aos parâmetros da sua palavra, Deus pode restaurar o primeiro amor. Você crê nisso? Deus é poderoso nesta manhã de lhe dar estratégia, de lhe dar sabedoria, de tratar com os corações mais difíceis, mais duros, nas mentes. Ele é poderoso para trabalhar. Nós conhecemos casos, muitos casos de pessoas que tiveram suas vidas restauradas, que tiveram suas famílias, estavam a ponto da destruição da família, por questões as mais variadas, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas há um Deus no céu e Ele é poderoso para fazer milagres no meio da família. E se tem uma área que Deus tem predileção para fazer milagre, se chama família. E eu quero ser profeta de Deus nesta manhã para lhe dizer, se você continuar crendo, se você continuar no centro da vontade de Deus, buscando, intercedendo, fazendo sua parte, orando, fazendo o seu papel, a despeito de qualquer coisa, nutrindo, sempre lutando pela preservação do seu casamento, da sua família, Deus é poderoso para restaurar. A mão de Deus está estendida sobre você. Ele é poderoso para fazer o milagre ainda hoje, para fazer o milagre ainda agora. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E Deus é poderoso para restaurar, fazer a alegria voltar novamente, os olhos brilharem novamente, como era no namoro. Você lembra disso? Quando havia aquele calor, aquela paixão no coração, quando muitas vezes até a distonia na mão tinha, né? Pela emoção de estar junto. Nesta manhã receba esta palavra, Deus é poderoso para restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que alguém tenha saído de casa, louvado seja Deus para sempre. Deus
Deus é poderoso, aleluia, para fazer o milagre acontecer. Se você está no centro da vontade de Deus, se prepare, Deus vai fazer algo grande. Se você crê, glorifique aí onde você está, porque Deus está renovando as suas forças, dizendo a você: não desista da sua família, não cruze os braços, não espere passivamente a destruição da sua família, não permita que o diabo destrua aquilo que é dom de Deus para você, a sua família, a sua casa, o seu casamento. É bênção de Deus. Deus é poderoso para restaurar. Se é a libertação de alguém, Ele é poderoso para fazer. Se é a restauração da vida espiritual, Ele é poderoso para fazer. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você pode dar glória a Deus aí, porque Jesus está trabalhando em seu benefício. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa é sentir a presença do Senhor, é entender de que Deus é poderoso para restaurar. Glória a Deus. No Novo Testamento, essa mesma mensagem perdura. O casamento é indissolúvel. Jesus trata sobre isso, Paulo trata sobre isso, e precisamos entender a importância do que a Bíblia diz a respeito do casamento. No Novo Testamento, o Senhor Jesus falou explicitamente contra o divórcio. Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Nós já lemos, é o texto áureo da lição de hoje. E Jesus é enfático em dizer, não é? Nós estamos mencionando o que o Novo Testamento diz a respeito do casamento, mostrando a sua devida importância. Jesus falou sobre isso. Paulo tratou também a respeito disso. A perspectiva paulina, à luz do que encontramos em Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3, 1 Coríntios 7, versículo 10, 11 e 39, é nesse mesmo tom, nesse mesmo padrão. Portanto, nós concluímos este pensamento, este ponto da lição, de que a vontade de Deus para o casamento é que cada cônjuge seja único até que a morte os separe. Esse é o ideal de Deus. Eu não estou aqui tratando de cláusula de exceção, nada disso. Eu estou falando do princípio, aquilo que Jesus evocou e está no texto de Mateus capítulo 19, quando ele disse que é até que a morte os separe. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E entenda o homem aqui no sentido genérico. Ninguém tem a autoridade de desconstruir aquilo que Deus estabeleceu como parâmetro, como princípio, como sendo o ideal dele para o casamento, para a sua família. Portanto, ainda que quando haja alguma dificuldade, a falha por algum dos cônjuges, seja ela qual for, sempre haverá espaço para o perdão e a reconciliação. Da mesma forma como Deus fez com Israel no Antigo Testamento. Observe que lemos aqui um trecho onde o comentarista fez questão de dizer de que o relacionamento entre Deus e o povo de Israel era considerado como um casamento. E mesmo quando estes eram infiéis, Deus os perdoava todas as vezes que havia o arrependimento sincero. O que é isso, senão o princípio exarado nas Escrituras, mostrando Deus de que, apesar da ofensa, é possível, com a graça de Deus, é possível, com a graça de Deus, haver o perdão e a reconciliação. É importante destacarmos isto também nesta manhã. Seguindo a estrutura da lição, observe o tópico de número 2. O comentarista vai estar tratando sobre o que rege o coração, regerá o corpo. De alguma forma, nós já tratamos a respeito disso. Pincelamos, fizemos aqui algumas observações iniciais de algo que você conhece muito bem. Mas vamos ler o que diz o tópico 2 da nossa lição. Acompanhe conosco, nos acompanhe na leitura deste ponto também da lição. Tópico 2, o que rege o coração, regerá o corpo. O ponto 1 diz o que procede do coração. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. E já vimos aqui Mateus 15, 19. Do hebraico coração, lebad, fala do homem interior, mente, vontade, alma e inteligência.
Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões, no seu aspecto figurativo. O coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem um coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. E está aí a referência, Colossenses 3:16. Ponto 2. O homem é o que pensa. Sigamos lendo aí o roteiro da lição. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um, disse o apóstolo Tiago, é engodado por sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. O que foi muito bem explicado por Paulo, quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Observe que toda essa gama de informação mostra a raiz de todo o problema. E observe que em nenhum momento aqui se é dito que é o diabo que coloca no coração. Percebe isso? Sabemos que ele é o agente externo da tentação. Sem sombra de dúvida, ele é o maior incentivador para que o homem peque. Claro, ele é o agente externo da tentação. Mas nós temos um desafio diário, que é lutar contra a nossa própria natureza. Que embora crentes, servos de Deus, desejosos de agradar ao Senhor, pela graça dele revelada em nós, mas temos uma luta diária, é o que Paulo diz ao escrever aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. A dupla natureza que temos agora, a natureza caída que permanece em nós, que só será erradicada quando na glorificação deste corpo, que ocorrerá na ocasião do arrebatamento da igreja, e agora a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, no ato da regeneração, quando cremos verdadeiramente em Cristo Jesus. Duas naturezas em uma só pessoa, uma luta travada diariamente. E é de dentro, como já disse o Senhor Jesus, o que Paulo vai dizer que é obra da carne. E por que obra? Porque é uma atitude natural da natureza caída, a inclinação para o pecado. E é por esta razão que Jesus vai tratar da causa, da origem, e não da consequência. Ele não vai partir da consequência, ele vai partir da causa. E daqui nós queremos já nos encaminhar para a conclusão desta reflexão, deste comentário da lição de hoje, porque se o casamento é uma instituição divina, e já vimos aqui, a Bíblia diz isto, de que nós devemos ter cuidado para que não haja, a permissão, a permissividade, por fragilidade, seja de quem quer que for, principalmente por dar ocasião ao sentimento da cobiça, levando ao pecado do adultério, para destruir, para dissolver, para acabar com o casamento, com um relacionamento, e que isto deve ser policiado cada crente em relação ao seu sentimento, aquilo que está no seu coração, para que isso não seja exteriorizado e traga consequências as mais terríveis que nós já vimos aqui, por exatamente quebrar aquele princípio que nós falamos, serão ambos uma só carne. Então, algumas atitudes devem ser tomadas. Alguns comportamentos devem ser seguidos para que isso venha, nos munir de que não deixemos o coração ser atingido por este sentimento. E a Bíblia mostra, nos dá recursos importantes para quem deseja vencer qualquer tipo de tentação. E a receita é a mesma. Não existe nada novo. Deus, pela sua palavra, deixou isso muito bem claro. Vigilância, oração e meditação na palavra são recursos gerais que devemos seguir para blindar os nossos corações, para não permitir que esses sentimentos sejam nutridos.
Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação, não é? Inclusive, é esta expressão de um dos hinos da nossa harpa cristã: tentado, não cedas. Ceder é pecar. Então, o que a Bíblia diz? Quais devem ser as atitudes? Quais os recursos que nos ajudam a blindar, a evitar que este sentimento, esta prática pecaminosa, consequentemente, quais os cuidados que nós devemos tomar? E quando digo nós, estou falando de ambos, tanto o homem como a mulher, que devem ter cuidado para evitar qualquer coisa que venha trazer a dissolução do casamento. Ora, nós poderíamos dizer aqui, à luz de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, para quem está fazendo suas pontuações, anotações, é que as más conversações corrompem os bons costumes. Corrigindo, as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, essa é uma recomendação muito salutar. Deve-se evitar conversas íntimas com pessoas do sexo oposto. Não se pode nutrir um grau de intimidade que passe do bom senso, principalmente entre um homem e uma mulher que não seja o seu cônjuge. Isso é nada mais do que uma recomendação bíblica para evitar de que algo venha a surgir no coração e que seja posteriormente exteriorizado. Deve-se colocar um freio, um limite, evitar conversas íntimas com pessoas do sexo oposto. Devemos ocupar a nossa mente, e eu queria ler esse texto, não é? Muito conhecido, quando o proverbista diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, já que Jesus disse, não é? De que tudo procede do coração, e ele disse lá mortes, adultérios, prostituição, enfim, como nós vimos já, conforme está relatado no texto sagrado. E o proverbista diz, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desse modo, quando seguimos estas recomendações e estas atitudes, vamos evitando que este sentimento se prolifere. Poderíamos ainda dizer de que ocupar a mente com coisas proveitosas, Filipenses 4,18. Também manter-se longe de pessoas cujo comportamento está em desacordo com a Bíblia. Tenhamos cuidado, não sentemos à roda dos escarnecedores. É o que a Bíblia recomenda. Nós devemos ter cuidado quanto a mortificar a carne diariamente. Precisamos seguir estas recomendações para que evitemos de que o casamento seja desfeito, que o ideal do casamento caia ou venha por água abaixo. Antes, experimentemos o ideal de Deus para nós. Sendo assim, nos resta agradecermos, lembrarmos de que o casamento é uma instituição de origem divina, foi Deus que estabeleceu. O seu padrão se encontra na palavra do Senhor. É Deus que estabelece os parâmetros, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como deve ser, o que é o ideal para este relacionamento. E nós finalizamos dizendo que quando Deus estabeleceu o o relacionamento matrimonial, casamento, Deus tem em mente proporcionar ao homem e à mulher um relacionamento de forma física, sexual, emocional, dentro dos parâmetros de Deus. De modo que a cobiça, a prostituição, adultérios, demais obras da carne, jamais devem fazer parte da nossa vida. Que sejamos sempre um louvor para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Concluímos este comentário, este estudo da palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus e ao pastor da igreja pela confiança em nós depositada, também a confiança do nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, pastor Nadir Jackson Saraiva, pela oportunidade de estar aqui com você, juntos, estudando a palavra de Deus, atendendo esta escala junto com o companheiro, auxiliar Jonas Santana, a quem queremos convidar nesse momento para estar aqui conosco, agradecendo a Deus por tudo quanto Ele nos tem disponibilizado e apresentando você, sua família, seu casamento, para que Deus em Cristo continue abençoando. Professor Jonas, por favor, nos dê a honra de concluir fazendo a oração final. Amém, obrigado. Vamos orar nesse momento, falar com Deus, falar com o Senhor da glória.
Oremos com a permissão aqui do nosso presbítero. Senhor nosso Deus, Pai eterno, queremos te agradecer, Jesus, queremos te louvar, te exaltar pela palavra que tu nos concedeste nessa manhã, pelo ensinamento, nos ensinaste, nos ajuda a vivenciar tudo isso, meu Deus, que nós aprendemos nessa manhã de domingo. Abençoa teu povo, usa de misericórdia desse que nesse momento está apresentando suas causas. Restaura casamento, ajuda, abençoa, dá força, dá graça, faz um milagre dentro dessa casa, meu Pai, aonde esse programa está sendo realizado. Deus eterno, nós queremos te agradecer isso no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém.